quais são os maiores benefícios para o ser humano da viagem astral? Então, certo. Quando a gente começa a aprender, estudar e de repente consegue chegar a ter uma experiência, como eu tive a minha primeira, e você já teve várias, o Guru ainda não teve, mas quais são os maiores benefícios, quais são os poderes que a viagem astral pode trazer para a nossa vida humana e mundana? O principal benefício da viagem astral é o conhecimento direto que nós não somos daqui. Por exemplo, que você não é o corpo. Você sai daqui, sabe que não é o corpo, sabe que não é daqui e abre o questionamento também que outras pessoas que passaram por aqui não morreram. Isso é incrível. Isso, o Alex sabe disso, dá uma sensação assim, não é que eu queira morrer, mas o medo da morte passa de forma incrível. Você começa a pensar, pô, realmente isso continua independente daqui. A projeção astral também é um recreio e uma forma de você sair temporariamente com lucidez enquanto seu corpo está dormindo, adquirindo experiências e outras tantas situações que tem lá. Fora isso, encontro com parentes. Eu acompanhei não só o desencarne antes da minha mãe, eu soube que ela ia desencarnar antes dos médicos, onde eu vi minha mãe passou por um processo difícil, né? Aí eu vi espíritos vindo visitar ela, eu já sabia que ela ia desencarnar, ela ia para o lado de lá, os médicos e todos nós achávamos que ela ia fazer a quimioterapia e voltar para casa. E ali eu falaram, não vai. Um mês antes eu falei, não, ela não vai, porque a quantidade de gente que veio aqui visitá-la e buscá-la, eram os parentes, muitos parentes delas, e gente que eu nem conhecia, eu entrei num estado emocional muito alto, inclusive quando eu via avós, mãe dela, pessoas vindo, eles já me falaram, eu falei, minha mãe vai desencarnar, eu fiz um vídeo antes disso, falando sobre isso, e ela desencarnou um mês depois, foi rápido assim. Claro que aí você adquire melhor compreensão de que a sua mãe não está, eu encontrei com minha mãe algumas vezes depois. Isso é uma experiência. Eu tive a oportunidade de ver não só cachorrinhos que eu tive que desencarnaram e encontrar com eles. Encontrei com 3 cachorrinhos meus, que era Puma, Pantera e Panda. Eram 3 cachorrinhos que eu tive uma incrível experiência. Fora isso, a grande utilidade, uma das utilidades da experiência que é o trabalhar o autodesassédio, que é encontrar espíritos que estão em situações de dificuldade próxima, conhecer espíritos pertencentes à família. Eu conheci espíritos que perseguiam a minha mãe, que estava ao lado lá, conhecer os mentores, a equipe espiritual que constantemente está ali, aí para mim, a principal utilidade da experiência extracorpórea. Amparo espiritual, assistência. É quando você sai do corpo, reconhece si mesmo que não perfeitos, ou com algumas dificuldades, a gente sabe que nós somos seres humanos, com tais simples, conseguir ajudar ainda assim. Onde você sai do corpo com um pouquinho de boa vontade, só levanta as mãos, começa a dar passe, ajudar, dar algumas dicas simples para a galera, e ajudar espíritos que estão em situações a irem para lugares melhores, quer dizer, saem das frequências mais baixas e vão para lugares melhores. Isso tudo acontece enquanto seu corpo está dormindo. E claro, com isso, há outras tantas experiências que os mentores te pegam. Aí tem o PlayStation 1000, que o Guru adorou. Adorei. Você tem as dimensões mais altas. Você tem a visita em lugares super tecnológicos, super legais, que eu já tive. E o voo fora do corpo, que o Ale sabe muito bem, a delícia que é voar fora do corpo. Ale, fala um pouco disso depois, tá? O que é voar fora do corpo? Só sabe quem está ali. Então, essa liberdade está contida em você, e percebe-se que você não é daqui. É tão incrível isso. Me surgiu uma dúvida, você falou que viu um cara fazendo um escambo lá no astral, de alguma coisa que ele queria comer, provavelmente. Tem que comer lá no astral? Comer, quanto mais próximo à dimensão física, as mesmas sensações são seguidas. Sexo, comida, rações fisiológicas, como todas as que existem aqui, também existem nas primeiras frequências, do mesmo jeito. E eles têm, inclusive, aqui não tem máfia de comer, quem tem dinheiro come, quem não tem, não come, pai. Aqui é assim, né? Come melhor, inclusive comer é uma questão de status. Se você come num restaurante melhor, se você compra um determinado queijo, você está numa situação melhor. No astral é a mesma coisa, somente nas dimensões inferiores, tá? Nas dimensões inferiores existe tráfico de comida, mesma coisa. Os escambos acontecem por interesses, as trocas acontecem, quanto você tem o que eu posso dar em troca daquilo que eu recebo.
Isso acontece o tempo inteiro nas dimensões inferiores. Nas dimensões mais altas, a tendência é que a comida comece a fazer parte de um contexto mais físico. Você continua se alimentando, sentindo prazer alimentar, só que no sentido mais sutil, energético. Como a gente não entende muito isso, acaba parecendo sem graça. No livro nosso lá, inclusive, tem um capítulo bem grande falando sobre a dificuldade que o nosso lar passou para tirar a comida de origem física e começar a se utilizar isso lá nas dimensões mais altas. Mas, obviamente, eu estou falando aqui da comida sobre as dimensões inferiores.